Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Valdemir e hoje nós vamos falar sobre a óptica geométrica, que está incluso dentro do estudo da óptica, né? Então, hoje nós vamos... Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Valdemir, ou pode ser boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a óptica geométrica. Lembrando que a óptica geométrica está dentro do estudo da óptica. Dentro do estudo da óptica também nós temos a óptica física, lembra da óptica física? Nós vamos estudar ainda. E temos a óptica geométrica. Então aqui eu tenho uma definição, né, do que é a óptica geométrica. Então a óptica geométrica é a parte da física que trata os fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante, em particular a luz. Então, nós temos várias energias radiantes, mas o que vamos estudar mesmo em particular dessa energia é a luz. Para falar sobre a óptica, nós temos que falar um pouco o que vai ser a luz nesse estudo. O que é a luz? Qual que é a velocidade da luz? Então, pessoal, a luz é uma energia radiante, como também a raios ultravioleta, raio X, raio gama, ondas de rádio, faz parte de um aspecto que tem a luz. Então aqui, a velocidade da luz ela é representada pela letra C. E ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Então quer dizer o quê? Que a luz, em 1 segundo, ela percorre 300 milhões de metros por segundo. Olha como que é interessante. A luz do sol, vamos supor que eu tenho o sol, todo feliz da vida, né? Que vai derreter a terra. E aqui eu tenho a terra que está com medo do sol. A luz que sai do sol, ela percorre o caminho, né? E ela demora 8 segundos para sair do sol e chegar na terra. Então aqui você pode calcular a distância entre o sol e a terra só por essa velocidade aqui, Se eu sei que 1 segundo percorre 300 milhões, eu posso saber qual é a distância. Então, falando aqui, essa que ela percorre aqui, a luz, ela é uma partícula. Ela é uma partícula, ela é uma onda, ela na verdade ela é um fóton, né? Esse fóton é milhares de ondas. Então, vai dependendo do estudo da física, você vai tratar a luz como uma causa particular. Quando vamos falar sobre ondas, nós vamos tratar a luz como uma onda. Aqui nós vamos tratar a luz como uma partícula, por exemplo. Então, aqui no estudo da óptica, a física ela é representada pelo vetor. Mais ou menos assim. Então aqui eu tenho um feixe de luz. Aqui eu tenho 2 feixes de luz, por exemplo. Certo? Então, na luz, o que devemos lembrar aqui no começo é isso, a velocidade, como ela é representada, aqui é o feixe de luz, né? Aqui mais para baixo, nós temos aspecto eletromagnético. Então vou mostrar para você o que nós vamos estudar nesse vídeo. Vamos falar sobre aspecto eletromagnético, fonte de luz, meios de propagação, princípio da óptica geométrica, fenômenos ópticos, propagação da luz,
e cores dos corpos. Vamos falar como que ocorre, nós enxergamos as cores dos corpos durante o dia a dia. Então vamos voltar aqui, ó. Aspecto eletromagnético. Vamos dar um zoom aqui. O aspecto eletromagnético é mais ou menos esse daqui, ó. É uma onda, né, representada por uma onda. E observe aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, nós temos as ondas baixas, que é aquela energia, né? A subestação cria uma onda, que é nesse comprimento de onda aqui. Daqui até mais ou menos aqui, nós temos a onda de rádio, que aqui temos a frequência, megahertz, né? Então daqui, ó, até aqui, nós temos a onda de rádio. Essa onda de rádio nós temos rádio, TV, Wi-Fi, satélite, GPS, tudo nessa faixa aqui. E aqui, esse pedaço particular desse ponto até aqui, nós temos um micro-ondas. Então, ó, o micro-ondas, ele emite uma frequência específica. O micro-ondas aqui é aquele que nós temos no dia a dia, para esquentar alimento. Essa micro-ondas, ela esquenta as partículas de água, né? Como eu falei lá, que tem um micro-ondas, daqui tem um aparelho que emite ondas aqui, né? Para esquentar o frango aqui dentro. Então ele é representado nessa frequência aqui, ó, entre 10 até 10.8 até 10.8 não, 10 elevado a oitava até 10 elevado a 12ª, não sei o que está escrito aqui, gigahertz. Daqui até mais ou menos aqui, ó, que é o começo desse vermelho, nós temos a ondas infravermelho, que é os nossos controles de televisão. Ele emite ondas dessa frequência. Deixa eu apagar aqui um pouquinho que tá meio... Então, ó, o que vamos importar, o que vai nos interessar nesse estudo é desse pedaço até aqui, essa frequência aqui. Depois nós temos ultravioleta, os raios-x. Quando nós vamos tirar o raio-x, o aparelho emite uma frequência de onda desse daqui, e os raios gama. Então, ó, observe que tudo isso aqui, ó, é uma frequência que muda, ondas, né? Que muda é só a frequência. Tá, mas o que é a frequência? Nós temos aqui, ó, frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Essa é a frequência. Um exemplo. Aqui nós temos uma frequência maior do que aqui. Se nós substituirmos isso aqui, ó, esse eixo aqui, pela linha do tempo, aqui por tempo, ó, cada pontinho desse, vamos supor que é 1 segundo. Então aqui eu tenho 1 segundo, ó, foi, voltou, 2 comprimentos de onda em 1 segundo. Agora aqui, ó, vamos pegar mais simples, ó, daqui vai, sobe, até aqui, ó, até aqui foi só meio comprimento de onda, ou um comprimento de onda. Por quê, ó? Se for colocar em tempo, aqui eu tenho mais frequência do que aqui. Observe daqui, ó, daqui até aqui, quantos comprimentos de onda teve? Teve pouco comparado em relação aqui. Então, ó, essa é a frequência. Quanto maior esse ciclo em menos tempo, é menor frequência. Agora, o que é comprimento de onda? Vou botar aqui de novo. Velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, ó, o comprimento de onda é mais ou menos isso aqui, ó. Supor que eu tenho um pico, vale, pico, vale, pico, vale. Ó, se eu pegar desse ponto até esse ponto, eu tenho um comprimento de onda. Aqui nós chamamos de pico. E essa parte mais baixa aqui, ó, nós chamamos de vale. Então, se eu pegar de um pico a outro pico, nós temos um comprimento de onda.
nós pegarmos também desse vale até esse vale, nós temos outro comprimento de onda. Se nós pegarmos desse começo aqui até esse começo aqui, ó, daqui até aqui, nós temos outro comprimento de onda. Então, para ter um comprimento de onda, eu preciso ter um pico completo e um vale completo, certo? Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, eu preciso ter um pico e um vale completo. Então, aqui, ó, é um exemplo do aspecto eletromagnético. Voltando aqui, ó. Quanto maior a velocidade aqui, ó, maior a frequência, maior vai ser a potência dos raios. Daí cada aparelho utiliza essa mesma frequência. O que nós vamos usar é só essa pequena faixa aqui. Deixa eu pôr aqui de azul. Pequena faixa aqui, ó. Então nossos olhos conseguem ver só a frequência dessa faixa aqui. Aqui nós temos as cores, né? Cadê? Temos aqui as cores vermelho, amarelo, azul, violeta e etc. Eu vou falar qual que é as cores, que é falar as cores do arco-íris, vou falar lá embaixo. Então vamos aqui para fonte de luz. Eu já falei no vídeo anterior, né? O que é uma fonte de luz? A fonte de luz temos duas, né? A primária e secundária. Espera um pouquinho. Primária e secundária. O que é a fonte primária? Vamos pôr aqui o que é a fonte primária. É aquele objeto que emite luz própria. Vamos colocar aqui. Emite luz própria, certo? E fonte secundária é aqueles que reflete a luz. Um exemplo, fonte primária: o Sol tem luz própria, as estrelas, ela reflete a luz do Sol. Eu já falei também, uma vela acesa, ela é classificada como fonte de luz primária. Quando ela é apagada, ela é classificada como fonte de luz secundária. Uma lâmpada acesa, fonte de luz primária quando está acesa e fonte secundária quando está apagada. Então essa é a diferença de fonte de luz primária e secundária. Aqui nós vamos por meios de propagação. Os meios de propagação nós temos três, né? Como essa imagem. Nós temos os meios de propagação transparente, os, mudar de cor, translúcido, e temos também o opaco. O meio de propagação transparente, ele deixa passar a luz por completo. Aqui nós temos aqui, ó, aqui nós temos um globo, né, terrestre, um exemplo. Aqui nós temos um quadro. Aqui pode ser um plástico transparente. Aqui nós temos um plástico mais ofuscado, né, que não deixa ver todo igual que essa imagem aqui. E aqui nós temos um quadro que não dá de ver do outro lado. Nós chamamos meios de propagação opaco. Então aqui um exemplo. Aqui nós temos um objeto. Aqui nós temos, vamos supor, uma fonte de luz, certo? E nessa fonte de luz ela emite luz nesse sentido, que é os raios de luz. Esse objeto ele vai deixar passar os raios normalmente, como não existisse nada aqui, ó. Os raios vão passar normalmente aqui. Aqui no meio translúcido,
já é um pouco diferente. Vamos supor que nós temos aqui uma fonte de luz e emite raios de luz aqui, nesse sentido. E nós temos um objeto aqui que ele deixa passar esse feixe de luz parcialmente, ou seja, um pouco vai ser refletido para cá, né? E esses raios, uns raios vão passar normal, uns vão mudar a sua direção, mais ou menos assim, né? No caso aqui nós temos vários raios, infinitos números de raios aqui. Uns vão passar assim, outros vão passar mais reto, outros vão ter esse aqui. Então aqui, ó, esses raios quando ele atravessa, eles vão perder velocidade e vão mudar de sentido. Aqui no meio opaco já não passa nenhum feixe de luz aqui, ó. Então nós temos aqui os feixes de luz, aqui fonte, né? Fonte de luz. Aqui eu tenho um objeto que não deixa passar nada. Ele vai refletir tudo para cá. Não deixa passar nenhum raio aqui. Então nós temos esses meios de propagação: transparente, translúcido e opaco. Vamos voltar aqui. Qual é o nosso tópico aqui? Princípio da óptica geométrica. Então, ó, nós temos 3 princípios. Põe aqui o primeiro, segundo e terceiro princípio. O primeiro princípio fala da propagação retilínea da luz, ou seja, a luz ela se propaga em linha reta. Então, o que tirou essa conclusão aqui, ó? Acho que em 1915 eles fizeram sobre o eclipse, né? Nós vamos estudar também sobre sombra, sobre penumbra. Vamos supor que eu tenho o Sol, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho a Lua. Então o raio de Sol ele vai vir aqui em linha reta e vai atingir aqui. O raio que vem daqui vai atingir aqui. Esse raio que vem daqui vai atingir mais ou menos aqui. E esse raio que vem aqui vai atingir aqui. Então aqui nós temos penumbra, sombra, penumbra. Se o raio de luz não fosse retilíneo, nós não teríamos sombra no nosso dia a dia. Quando você transforma para o chão, vai ver a sua sombra, que na verdade é a sua penumbra, certo? Então, ó, os raios ele se propaga em linha reta. E nós temos aquele vetor reto para representar que o raio ele se propaga em linha reta. Aqui fala sobre o segundo princípio, independência dos raios luminosos. Então, os raios eles são independentes. Ou seja, se o que eu tenho dentro da minha casa, aqui no teto eu tenho uma lâmpada que vai emitir raio de luz, e aqui fora eu tenho uma fonte inesgotável, sol, que eu tenho uma janela, vou apagar aqui, que eu tenho uma janela, certo? Os raios de luz do sol vai atravessar aqui, né? Vai clarear aqui. A lâmpada vai emitir feixe de luz e vai clarear todos aqui, ó. Independente se desses dois raios, eles não vão se chocar. Por quê? Porque os raios luminosos, ele é independente. Você já pensou aqui? Voltamos aqui nesse aspecto aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, nós temos aqui, ó. Se eu colocar micro-ondas, vamos supor que eu tenho um aparelho que emite ondas da faixa do micro-ondas, e eu tenho outro aparelho que emite ondas da faixa do raio-x.
Se ele interferisse aqui, ó, nosso sistema de comunicação não existiria, porque um dá interferência com o outro. Então, ó, independente do tipo aqui, ó, os raios luminosos, no caso essa faixa aqui, eles são independentes. Por exemplo, esse vermelho não vai se misturar com a faixa do azul ou com o amarelo, eles vão ficar independentes. Mas aqui nós temos uma imagem, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui foi Isaac Newton que descobriu, ó. Então, ó, aqui eu tenho raio de luz branco, né? E quando ele passa pelos prismas, ele perde velocidade, porque eu tenho dois meios 1 e meios 2. Então a velocidade da luz ela vai ser modificada aqui, mas nunca vai aumentar do padrão, né? 3 vezes 10 a oitava, nunca vai ser mais que isso, ela vai ser menos que isso. Quando, dependendo da frequência, vai ter um tipo de velocidade. Por isso que aparece essas cores aqui no arco-íris, né? Porque cada feixe tem uma frequência e muda a sua velocidade. Então vamos voltar aqui na meios de princípio, né? Então os raios são retilíneos, eles são independentes, como eu já falei nos outros vídeos. Naquele globo, né? Eu tenho um globo aqui, ó, que emite várias cores: vermelho, azul, verde. Eles atravessam sem ter nada de diferença. Daqui você vai ver vermelho, verde e azul, caso são independentes. E o terceiro princípio é da reversibilidade. Aqui eu tenho uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem de um automóvel, né? Que eu tenho um carinha dirigindo e aqui outro aqui atrás. Se esse carinha olhar no retrovisor, ele vai ver esse carinha aqui. E se esse aqui, esse daqui, olhar nesse retrovisor aqui, ele vai ver esse. E esse olhar aqui vai ver esse. Então os raios são reversibilidade, então eles são reversíveis. Como que ocorre isso? Vamos supor que eu tenho um espelho. E aqui também eu tenho outro espelho. O espelho é apresentado mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma parte plana e do lado eu tenho 3 risquinhos. Esses risquinhos representam a parte de trás do espelho. Se eu pegar um objeto, uma lanterna, e clarear aqui, esse feixe, vai vir, vai se chocar aqui, vai vir aqui. Então, mais ou menos isso aqui, né? Então vem aqui, venho aqui e venho aqui. Vai atingir aqui. Agora se eu pegar essa mesma lanterna e clarear daqui para cá, os raios vão vir e vão se chocar aqui. Isso quer dizer que os raios são reversíveis, reversibilidade dos raios. Aqui nós temos um ângulo, né? Vamos supor que tem um espelho, daí vem um raio aqui e um raio aqui. Aqui eu tenho reta normal aqui, né? Normal. Aqui eu tenho um ângulo, nós chamamos ângulo de incidência, e aqui nós temos um ângulo de reflexão. Esse ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 90, né? Aqui, vou dar de cor. Aqui eu tenho um ângulo de 90. Se aqui eu tenho 45 aqui 45, esse raio ele vai passar aqui, ó, nesse sentido, com o mesmo ângulo de 45. Ele não pode vir aqui, ó, vir com um ângulo de 20 e se chocar aqui. Aqui 10 e aqui 30. E tem que ser o mesmo ângulo. Isso vai entender da superfície. Nós vamos explicar mais para baixo aqui. Aqui nós temos os fenômenos ópticos. Fenômeno óptico, primeiro nós temos a reflexão, que é no caso desse exemplo verde aqui que eu acabei de explicar. Supor que eu tenho uma superfície, um espelho, esse raio ele vem aqui e é refletido
aqui. Aqui nós temos o fenômeno de reflexão. Nós temos a normal e ângulo incidente e o refletido. Reflexão. Então aqui nós temos o fenômeno de reflexão, quando o raio reflete. Agora o refração. Vamos aumentar isso aqui. Ó, aqui um exemplo de refração, ó. O lápis ele está vindo aqui, ó, e essa parte aqui. Então houve uma mudança de meio aqui, ó, para que a velocidade da luz seja modificada e acontece esse fenômeno aqui. Nós chamamos de fenômeno de refração. Mesma coisa daquele do prisma lá, né? Temos aqui um prisma, aqui a luz branca, daí sai todos as cores aqui, que muda a sua velocidade. Então quando temos esse fenômeno aqui, nós chamamos de fenômeno de refração. De refração. E nós temos aqui também, deixa eu baixar isso aqui, o absorção. O absorção é quando um objeto ele absorve toda a energia radiante. Vamos supor que como que acontece assim, no exemplo que acontece. Então aqui eu tenho um raio de luz que incide aqui e ele absorve tudo por esse objeto aqui, não deixa sair nada. Ou quando eu tenho nesse ângulo aqui, né, tenho esse objeto, tem um raio aqui, ó, ele só tem o raio de incidência, não tem esse aqui de reflexão. Quando isso ocorre, nós chamamos que é um fenômeno de absorção. Se vocês procurarem lá sobre corpos negros, os corpos negros é quando o objeto ele absorve toda a energia. Um exemplo da camiseta preta. Qual que vai esquentar mais? Uma camiseta preta ou uma branca que estiver no sol? O que vai esquentar é a camiseta preta, porque ele absorve toda a energia radiante. Nós vamos falar aqui sobre cores. Deixa eu voltar um zoom aqui. Aqui nós temos propagação da luz. Nós temos 3 paralelos. Ou seja, quando eu tenho um objeto que ele não é ponto, ou não é um corpo extenso, quando não é ponto, é um corpo extenso, ele vai emitir luz paralelo aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, se tiver um objeto aqui, ó, que emite luz para cá, eles vão ser raios paralelos. No caso, vai ter infinitos raios aqui, ó. E divergente é quando ele sai de um único ponto. Ele sai mais ou menos assim. Aqui, propagação de luz divergente. E convergente é que quando ele se encontra em um único ponto. Mais ou menos assim. Aqui nós temos um exemplo, a bússola, né? Temos a bússola, você pegar uma bússola lá e colocar no sol e colocar um papel aqui, ó, ela vai pegar todos os raios de luz e vai se chocar no único ponto aqui, ó. E a lente vai ser tão alta que esse papel pode pegar fogo. Então aqui essa bússola ela utiliza o sistema convergente. Isso nós vamos estudar mais para frente, vai ficar bem claro quando nós falarmos de espelhos. Ou quando nós falarmos também de lentes. Que nós temos lentes divergentes, lentes convergentes. Então esses aqui são meios de propagação da luz: paralelo, divergente e convergente. E agora, por último, vamos falar sobre cores dos corpos. Por que nós enxergamos uma caneta vermelha? Vamos supor que tem uma caneta aqui e essa caneta é vermelha.
por que nós chegamos a ela vermelha? A luz em si, a luz branca, ela é composta por todas as cores, certo? Por essas cores aqui, ó. Tá travando no computador. Por essas cores aqui, ó. A luz branca ela é composta por todas as cores. Deixa eu colocar aqui mais embaixo para nós visualizar melhor, lá no top. Então aqui, ela é composta por todas as cores. E essas cores aqui é V, A, V, A, V. Vermelho, alaranjado, azul, verde. Qual é a outra? Vermelho, alaranjado, VA, VA, V. Aqui eu tenho vermelho. Vou apagar aqui. Nós temos o vermelho, alaranjado, o amarelo, nós temos o verde, nós temos também o azul. Aqui esse é o anil e esse aqui é o violeta. Então, no arco-íris nós falamos que tem 7, né? 7 cores. VA, V, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. É lógico que entre esses daqui ó, nós temos milhares de cores. Se eu pegar uma frequência aqui, ó, entre o vermelho e o alaranjado, eu vou ter uma cor, aqui eu vou ter outra cor e assim por diante. Tenho milhares de cores aqui. Então vamos voltar aqui para a caneta vermelha. Se eu pego uma fonte de luz branca, vamos supor que eu tenho aqui uma fonte de luz. Aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho um olho humano. Tem um olho aqui, um azul. Aqui eu tenho um olho. Aqui eu tenho fonte de luz branca, certo? Então aqui eu vou emitir uma luz branca aqui. Esse feixe de luz ele vai refletir e vai vir no meu olho. Quando o objeto é vermelho, ele vai absorver toda a frequência das cores visível, vai absorver tudo, igual igual eu falei antigamente ali. Ele vai absorver todas as cores e vai só deixar sair aqui, ó, a cor da frequência vermelha, certo? E quando temos um objeto da cor verde, vamos supor que eu tenho um objeto que eu tenho uma fonte de luz, essa fonte vai emitir raios de luz branco, e aqui eu tenho um olho, vou desenhar um olho aqui mais bonitinho. Esse feixe de luz que chegou aqui, ó, ele vai absorver tudo menos a frequência da luz verde. Só vai sair aqui a frequência da luz verde. Se eu tiver verde, vai sair verde. Se eu tenho objeto amarelo aqui, objeto amarelo, ele só vai deixar sair da frequência do amarelo. E quando eu tenho objeto branco, vamos supor que tem um objeto branco, essa fonte vai emitir uma luz aqui, ele vai sair todas as frequências. Então o objeto branco ele não absorve nenhuma cores, ele não absorve nenhuma, ele reflete todas. Quando o objeto é preto,
ele absorve todas as cores para ele, não deixa sair nenhuma. Por isso que ele é preto. Se eu tenho aqui uma fonte de luz e emite aqui, ó, feixe de luz aqui, e aqui eu tenho um olho, aqui eu tenho um olho, esse olho aqui, ó, vai ver esse objeto preto, ele não vai emitir nada. Se ele emitisse, um exemplo, vermelho, ele seria vermelho. Se eu emitisse amarelo, ele seria amarelo. Então o objeto preto, ele absorve todas as cores. Isso saiu a teoria de Planck do objeto, como eu falei em cima, do corpus, põe aqui, corpus negros, que é a teoria de Planck. Como é essa teoria? Essa teoria é um exemplo que ele fala objeto, vamos supor que tem um objeto preto. Nesse objeto nós temos uma cavidade. Toda energia radiante que entra aqui dentro, ela não sai. Ela vem e fica se chocando aqui dentro. Vem, reflete aqui, fica refletindo aqui dentro. Como ela não sai, esse corpo aqui, ó, vai aumentar a sua temperatura. Por isso que a roupa preta ela esquenta, porque ela absorve toda a energia, por exemplo, toda a luz branca, frequência, e não deixa escapar nada. Então ele fica refletindo aqui, ó, e esse objeto aumenta a sua temperatura. Por isso que uma camiseta preta é mais quente do que uma branca, porque ela absorve toda a frequência. E naquele último tópico, que é o fim. Então pessoal, esse vídeo é para um pouco sobre a óptica geométrica. É lógico que vai ter mais coisas aí que nós vamos falar no próximo vídeo. E no mais é só isso. Até a próxima.